Porque, assim, é uma coisa que eu me pego muito reflexiva, assim, que a gente está criando crianças num sistema no qual a gente não concorda e no qual me incomoda e a gente se questiona o tempo todo, né? E se questionar é bom. Mas como é que a gente faz para criar essas crianças para o mundo de hoje? Como a gente está e não concordando e sabendo que a nossa educação de casa não é o suficiente, porque tem todo o externo que vem para dentro de casa também e que atinge eles diretamente. Bruno, eu te falo assim, cara, tanto... Aí a minha angústia de mãe perguntando pro Nossa, meu pai. não, eu sei. Assim, primeira coisa que eu quero fazer aqui é agradecer e elogiar a Nayara. Sabe, assim, Nayara tem milhões de qualidades maravilhosas, essa é só mais uma delas, mas assim, eu não poderia ter tido a sorte de ter uma mãe melhor para os meus filhos do que a Nayara, porque assim, a Nayara não só tem muito carinho, muita empatia, muito amor, como ela tem um puta conhecimento técnico, né, de evolução infantil, de como que as coisas funcionam, com que época que faz cada coisa e tal, e isso facilita muito a forma como a gente tenta fazer as coisas, né? Então, assim, essa parceria é uma coisa que faz toda a diferença, né? E eu tenho uma dívida de gratidão eterna com ela. E assim, a gente teve a sorte de ter tido os nossos filhos, querendo muito ter os nossos filhos, numa época que a gente já estava melhor preparado para ter os nossos filhos. Eu tô com a Nayara há 20 anos. 20 anos e quase 21. A gente casou e a gente ficou um bom tempo casado antes da gente começar a tentar ter menino. Sim. Então, quando a gente teve menino, nós dois já tínhamos 30 anos nas costas. Né? Então, a gente já tinha uma outra maturidade, a gente já teve um tempo para juntar um pouco de dinheiro, porque menino é muito caro. Sim, com certeza. Né? A gente tem muito gasto. E a gente já teve um tempo maior de preparação do que eu acho que às vezes a pessoa que tem o filho muito novo ou tem o filho no supetão, assim, por mais que queira muito, mas não estava planejado naquele momento ali, é diferente, né? Então, assim, o que a gente sempre quis? A gente sempre quis criar os nossos filhos não pra gente, mas pro mundo, dando a eles uma educação que seja crítica. Sim, importante. Para que eles possam ter uma educação crítica, é muito importante, e nisso a gente deu muita sorte, e inclusive nesse sentido, entre muitas aspas, a pandemia foi muito boa para isso, porque a pandemia me permitiu passar quase 2 anos com o Tomás, numa época muito formadora do Tomás. Né? Eu não tive essa oportunidade com o Eric, que o Eric já era mais velho, então eu fiquei no Eric já na segunda infância do Eric, mas com o Tomás eu tive essa oportunidade. E assim, né, todos os estudos nos mostram hoje que até os 2 anos de idade você tem muita formação, né, neuronal, de rede de sinapse, esse tipo de coisa, que é muito importante que tenha gente presente. Né, e presente de verdade, né? Não é aquela coisa do cara que liga a televisão, senta e põe o menino para brincar num tapete do lado dele. Né? E a gente teve essa oportunidade de ter presença com os nossos filhos, o que eu acho que ajudou muito depois, no desenvolvimento ulterior deles, da gente poder dar esse ferramental crítico para eles. Então, assim, a gente começa desde muito cedo com isso. E assim, cara, o mais importante para qualquer criança, cara, é essa presença, é essa empatia, é esse amor e é essa disponibilidade. Às vezes você... Porra, cara, já aconteceu de eu pensar assim, pô, os meninos gostam muito de... Teve a fase dos Big Blocks, né, que é tipo Lego de criança, né, que são aqueles blocão. Aí eu falei assim, pô, vou comprar um Big Blocks muito foda. Eu juntei dinheiro pra caralho pra comprar o Big Blocks foda, entreguei o Big Blocks pros meninos, eles nem mexeram com o Big Blocks, foram brincar com a caixa. Clássico. Então, assim, que é um clássico de tal... Mas é isso, o que a criança quer? A criança quer presença, a criança quer empatia, a criança quer disponibilidade e principalmente conversa. Não tem como uma pessoa desenvolver um raciocínio crítico se ela não estiver conversando com outro ser humano. Né? Tem um continho mitológico do Egito que eu acho muito bonitinho, que é o seguinte: o faraó egípcio e um líder de um outro país qualquer, se eu não me engano era da Lídia, discutiram para ver qual que era a primeira palavra que um ser humano iria falar. E aí, eles deixaram, cada um foi fazer o seu experimento, o cara da Lídia volta e fala assim, a primeira palavra que ele falou foi pão, porque a gente deixou ele sozinho e a gente colocava pão e água e depois de um tempo a gente não colocou pão e ele falou pão. Aí o faraó egípcio falou assim, eu acho impressionante, porque o nosso, como a gente deixou sozinho para descobrir, ele morreu. Ou seja,
precisa de uma vila, precisa de contato, precisa de empatia, precisa de convívio humano. Né? O Lukács não escreveu o Prolegômenos, a ontologia do ser social à toa, porque o ser humano é um ser social. Né? Então, assim, a primeira parte é essa presença nesse momento, é a conversa, é o diálogo. Também a questão do uso de telas, né? Principalmente Sim, 2 anos de idade. Não, isso aí a gente evita mesmo. Lá em casa a gente é draconiano com o uso de tela. E assim, cara, os exemplos são muito práticos, cara, porque assim, ao longo da nossa criação dos meninos, a gente teve outros casais, amigos nossos, outros casais na família e casais das próprias escolas que eles frequentaram, que tinham muito mais acesso à tela do que os nossos meninos. E os nossos meninos tinham um desenvolvimento de conseguir conversar, de conseguir falar o que está sentindo, de conseguir fazer pergunta, de conseguir se colocar, que quem é exposto à tela o tempo inteiro não vai ter. Sim. Não vai ter. E aí a gente tem que entender que é um privilégio gigantesco que eu e a Nayara temos de poder dar a eles esse tempo de qualidade. Sim. Porque muita gente não dá, gente, não é porque o cara é um pai ruim ou uma mãe ruim, é porque ele está trabalhando violentamente o tempo inteiro e ele não tem tempo para que alguém eduque essa criança. Aí você fala, mas com home office agora você consegue dar mais tempo. Não, home gente, não é assim que as coisas funcionam. Você trabalhar 24 horas. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? E aí, assim, num segundo momento, como que a gente vai fazendo? A gente vai trabalhando isso muito via literatura. Então, assim, a criança, quando ela tem algo que é gostoso de ver, gostoso de discutir, gostoso de pensar ali a respeito, é diferente. Então, assim, a gente sempre tentou trabalhar a literatura infantil como essa chave, essa porta de entrada para discutir questões de fundo que são muito importantes. Eu recomendo a todos os pais, principalmente, né, de 3 até 7, 8 anos de idade, a coleção da Olga de Dios, que foi publicada pela Boitatá, que é o selo editorial para crianças da Boitempo. Por quê? Porque são livros infantis super bonitinhos, super coloridos, mas cada um está discutindo uma coisa. Tem um que está discutindo pluralidade sexual, aí o outro está discutindo minorias, o outro está discutindo uso de bens numa sociedade capitalista e desperdício, e o outro está discutindo meio ambiente, saca? Então, assim, e você fazendo de uma forma que seja lúdica, que seja ali, né, que a criança está ali aproveitando, é outra coisa. Segundo, o fato da gente mitigar tela não significa que você vai conseguir tirar a tela da vida da criança. A criança vai ter tela, vai ter momentos e tal. Só que é importante que a gente esteja presente ali também. Sim. Porque, assim, porra, velho, tem gente que mete um moleque pra ver YouTube e aí 3 vídeos depois ele já tá vendo um bagulho bizarro em turco. Quando não é TikTok, né? Saca? Ou quando não é TikTok, ainda a atenção do menino vai pra casa do caralho. E aí, assim, a gente porque não é sobre tirar a tela, até porque esse sujeito também vive no mundo. Vive no mundo, ele precisa estar conectado com o que os amigos estão, enfim, de alguma maneira, né? Mas aí tem desenhos e tem desenhos, tem documentários e tem documentários, tem filmes e tem filmes, né? E mais do que isso, a gente sempre procura também trabalhar as questões socioemocionais das crianças, saca? Então, assim, você vê uma coisa, o que isso te fez sentir? Quais sentimentos você está tendo em relação a isso? E sem levar a criança a responder. Sim. Sabe? E a partir disso, cara, quanto mais você vai andando, mais as coisas vão indo. Chega uma idade que a criança começa a ter uma percepção melhor do que é a vida dela e do que é a sociedade ali fora. E aí, se você já dá essa educação crítica ali desde o começo, essa é a hora de você dar o grande salto. Que é ela entender como que as coisas lá fora são muito diferentes, às vezes, como as coisas são aqui dentro, né? Porra, cara, nós não somos ricos, não somos nada disso, mas, o simples fato de eu ter uma casa onde eu durmo com os meus filhos e quando chove eles não tomam chuva, já me coloca na frente, cara, de 40% da humanidade. Sim. Saca? É esse o mundo que a gente vive. Sim. Então, assim, quando o menino chega num ponto de entender que tem um cara na rua que tá pedindo dinheiro, mas o meu pai tá me levando pra escola dentro de um carro. Por que meu pai tem um carro e o cara na rua tá pedindo dinheiro? Sim. Esse cara que tá na rua pedindo dinheiro, ele dorme aonde? Entende? E aí, a partir disso, você consegue dar um segundo salto qualitativo, que é a questão da divisão do pão. Meu sogro é um cara super católico. E eu sou ateu.
E ele mudou muito da minha vida com uma única frase que ele fala ad náusea e que eu nunca esqueço do primeiro dia que eu ouvi ela. Eu devia ter, nessa época, 20 e poucos anos. Eu estava começando meu relacionamento com a Nayara pela segunda vez, que a gente namorou uma vez, não deu certo, depois a gente voltou, depois eu conto o caso. E eu tinha ido na praia com a minha mãe queria ir em Vila Velha, eu dirigi, eu falei, não, eu te levo, porra, vamos lá, tal. E a família da Nayara é de uma cidade do interior, que é no caminho do Espírito Santo. E aí eu liguei pra Nayara e falei, porra, eu tô voltando aqui do Espírito Santo, você tá na sua cidade, não tá? Ela falou, tô aqui com meus pais e tal. Eu falei, vou passar aí e tal, a gente janta tal, não sei o quê. E aí eu jantei lá com eles. E aí meu sogro, ele sempre faz uma oração, assim, antes da comida tal, pra agradecer. E aí no final ele fala, fome de justiça a quem tem pão. Eu ouvi aquele fome de justiça a quem tem pão e eu falei, caralho, velho, ele conseguiu resumir numa frase minúscula um bagulho que é importantíssimo e é o fome de justiça a quem tem pão. Então, assim, a partir do momento que meus filhos perceberam que eles têm pão, o que eu quero instilar neles é fome de justiça. Sim. Eu quero que eles tenham dentro do coração deles que ter pão não deveria ser um privilégio, mas é. Sim. E que eles tenham fome de justiça. Então, esse é o segundo salto. Que é você conseguir trazer para a criança a dureza da nossa sociedade numa linguagem que seja compreensível para ela, mas que não seja também traumatizante para ela. Eu não estou falando para você virar, sentar a criança no seu colo e falar, agora nós vamos ver uma série de documentários de guerra, você entende? Não é isso que eu vou vamos ver, fazer com a criança. Vamos ver e desmatria aqui, né? E ver quantos anos você envelhece ao longo dessas próximas 2 horas. Ou então virar e falar, olha só, se você não comer, tem gente na rua que tá passando fome. Não é nesse sabe, não é nesse sentido, sabe? Não é nesse sentido. Coisa. Mas aí, cara, olha que coisa legal, assim. Você vê que educação é um negócio, e vocês como pais, vocês já devem ter seus momentos com isso também, que todos nós que somos pais têm. A gente tenta, a gente acha que a gente tá falhando miseravelmente, aí um dia tem um exemplo, normalmente da porta da rua pra fora, que a gente fala, caralho, aprendeu. Sim. Foi, entrou lá dentro. Eu não esqueço, cara. O Eric, meu filho mais velho hoje, quando ele era novinho, 3, 4 anos, ele era muito apegado às roupas dele. Então ele gostava muito de uma determinada roupa, ele usava aquela mesma roupa ad náusea, era uma dificuldade. Às vezes a gente ia comprar 3 camisas igual e não contar pra ele que ele tinha outras 2, trocar o menino dormindo e tal. E ele era muito apegado com esse tipo de coisa. A partir do momento que ele passou dos 4, passou dos 5, começou a perceber, teve um dia que ele virou pra mim do nada e falou assim, pai, tem uma pilha de roupa ali, vamos achar na rua alguém que tem uma criança que esteja precisando, porque eu tenho roupa demais. Sim. E aí, agora, há pouco tempo atrás, o Tomás fez isso com o rio de brinquedo dele. Saca? Sim. Então, assim, entrou. Sim. Funcionou. Eles hoje sabem que a gente tem uma vida que é muito mais privilegiada do que a da maioria das pessoas, pelo simples fato do pai e da mãe estarem ambos empregados, conseguirem pagar suas contas, eles terem acesso à comida, educação, cultura, gente. Acesso à cultura. Sim. Saca? Eu não esqueço. Inclusive aqui, agradecer publicamente o pessoal da Fílmica, que foram eles que doaram a assinatura para o pessoal da primeira biblioteca que a gente fez, que foi a biblioteca que a gente fez lá em Ribeirão das Neves. Quando a gente montou, e assim, não é uma sala de cinema, não é nada disso, gente. Uhum. Saca? Assim, é uma televisão de 42 de plasma velha que alguém doou, com 10 carteiras na frente, as pessoas sentaram e viram um filme. No final, muitas delas viraram e falaram assim, porra, eu nunca tinha ido num cinema na minha vida. Saca? Então, assim, tem muita coisa que nós que temos um privilégio a mais, a gente sequer percebe disso, saca? Quantas vezes na sua vida você se questionou se a maioria das pessoas já entrou dentro de um museu ou não, se a maioria das pessoas teve a possibilidade de comprar um livro de literatura porque estava afim, ou qualquer coisa congênere, entende? E são pequenos acessos que a esmagadora maioria das pessoas simplesmente não tem. Entende? Então eu quero que meus filhos tenham a crítica bastante para que eles tenham naturalmente essa fome de justiça. Sim.
essa fome de justiça social. Então, o que eu e a Nayara, a gente sempre procura dar é isso, né? E aí é dar o ferramental, gente. E isso que é muito engraçado, porque o pessoal da direita, muitas vezes, ele tem uma ideia de doutrinação, que você tem que doutrinar. Você não tem que doutrinar. Sim. Esse que é o ponto. E eles falam em doutrinação, porque quem tem que ser doutrinado somos nós que estamos embaixo, para aceitar que nós estamos embaixo. Quem precisa de ser doutrinado não são os faraós. Quem precisa de ser doutrinado é quem carrega a pedra para construir pirâmide. Né? Então, assim, se fala muito de doutrinação para baixo, mas não se pratica. Quando você vai ver as pessoas mais ricas, que têm mais acesso, os filhos dela não estão numa escola militar. Não. Ninguém que é rico coloca o filho num colégio militar. Ele coloca o filho no colégio dos tilelê hipster para o menino ter aula de filosofia, fazer esculturinha com barra e plantar mandioca. Sim. Exatamente. Né? Por quê? Porque ele quer que o filho dele tenha essa educação. O que ele não quer é que os empregados dele tenham essa educação. Então, assim, a gente tenta fornecer o tempo todo esse ferramental e, mais do que isso, a gente tenta estar presente, cara. Eu vim de... Pô, cara, eu acho que nós dos anos 80 tinha tanto... Quando a separação se tornou uma via possível para a mulher, muitas mulheres passaram a se separar porque elas poderiam ter uma vida muito mais decente separadas. Sim. Então, a década de 80 no Brasil é uma década de muito casal desfeito. De um crescimento muito grande dos divórcios, e era muito comum a gente ser filhos de pais divorciados. Né? Eu imagino que na geração da minha mãe, sabia-se numa cidade de 40 mil pessoas o nome das 3 mulheres que tinham se divorciado ao longo dos últimos 50 anos. Na minha sala de escola, na década de 80, 50, 60, 70% das pessoas vinham de lares que tinham normalmente a mãe cuidando, e é isso. Então, assim, foi o caso lá em casa. Meu pai era bancário da Caixa Econômica Federal, e aí ele viajava, mudava de cidade toda hora e tal. Eu não tive tanto contato com meu pai nessa infância minha. E isso era uma outra coisa que eu queria. Eu queria dar pros meus filhos... Eu tive um pai maravilhoso que foi meu avô. Sim. Sabe, assim, eu sou full novela Vovô e Eu das ideias. Tenho uma dívida de gratidão com esse homem, que foi um pai espetacular para mim. E daqui a pouco eu vou falar mais dele. E meu pai, ele viajava muito, tal, não tinha tanto contato. E o fato de eu ter tido uma figura paterna é diferente do fato de eu ter tido um pai presente. Eu não tive um pai presente, eu tive uma figura paterna. Sim. E eu gostaria que meus filhos pudessem ter os dois na mesma figura. Sim. Então, sempre para mim foi muito importante que eu conseguisse dar isso para eles. E meu avô, ele sempre falava comigo: meu filho, o melhor que você pode dar é dar de si. O mais importante é você dar de si. E meu avô era um cara de muito serviço, ele queria servir as pessoas, saca? E ele falava comigo: quando alguém te pede um favor, meu filho, é na hora que a pessoa precisa, não é na hora que é conveniente para você, porque senão não é favor. Sim, lógico. Saca? Ele me ensinava esse tipo de coisa e tal. E inclusive, assim, meu avô foi um cara que foi um pai maravilhoso para mim. E eu descobri, depois que ele morreu, que este cara que ele me ensinou a ser, ele nunca foi na vida, saca? Cheio de filho fora do casamento, cheio de treta, milhões de coisas, 20 anos de inventário, tal. E eu fiquei muito puto com ele na época, porque eu era mais novo. Ele morreu, eu tinha 21 anos de idade. E quando eu fui pai, aí eu fiz minhas pazes com ele, porque eu falei assim: bicho, eu tento ensinar para os meus meninos tudo que é muito melhor e que às vezes eu não consigo. Com certeza. Eu tento ensinar para os meus meninos a ter uma paciência com a vida que eu não tenho. Sim. Eu tento ensinar para eles a ter uma, sabe, assim, várias coisas que eu não tenho essas características e eu gostaria muito que eles tivessem. Sim. E aí, nesse momento, eu fiz minhas pazes com aquela situação e falei: não, porra, ele tentou... Mas acho que depois que a gente vira pai, mãe, a gente olha pra trás, né? Os nossos pais, nossos avós. Com outros olhos completamente diferentes. Eu até completamente ter filhos, diferentes. eu não falava, eu era brigada com a minha mãe também, não falava com a minha mãe. Depois que eu engravidei e que eu tive noção do que é a maternidade, de como aquilo ali provavelmente mexeu na vida dela para que ela tivesse feito tudo que ela fez, que infelizmente não foi uma mãe presente, eu comecei a entender que, caramba, isso que é a maternidade, isso daí foi o que ela viveu naquela época. E hoje, com outros problemas, com outras ansiedades do mundo, eu tô tentando driblar, mas ela não conseguiu. Não, e cara, porque assim, ela era mãe solo. Bicho, eu tenho o privilégio de não ser mãe solo. Sim. É um privilégio. Nossa, hoje é um em baita dia. privilégio mesmo. E assim, eu consegui com meu pai isso pros meus meninos.
Porque eu tinha uma mágoa muito grande dele não ter estado presente, dele não estar lá na minha infância. Tipo assim, quebrei o braço, liguei pra ele e falou, porra, filho, eu tô trabalhando, não tem como te ver aí, boa sorte, sabe? Sim. E aquilo, eu tinha uma mágoa enorme daquilo. E aí, quando eu tive os meninos, ele já estava em Belo Horizonte, já estava aposentado, já era uma outra situação. E ele falou comigo assim, porra, cara, eu queria ser um avô melhor do que eu fui um pai. Eu falei, eu vou te permitir isso de todas as formas que eu puder. Tanto que, tipo assim, 2 vezes por semana, no mínimo, ele vai lá, ele pega os meninos pra levar os meninos em médico, pega os meninos pra levar na escola, ele participa da forma dele, do jeito dele e tal, mas assim, eu sei que ele tá tentando ser um avô muito melhor e que ele, de certa forma, se arrepende de não poder ter sido mais. Aquilo me passou, saca? E eu consegui, assim, aceitar isso e caminhar daqui pra frente. Sim, me dá uma paz, me dá uma paz, assim. E, ao mesmo tempo, eu tento ser pra eles o pai mais presente possível. Porque, assim, cara, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente estuda, a gente descobre que o importante mesmo é presença. Que o importante mesmo é empatia, é estar aberto. É na hora que o menino precisa de um abraço, ter alguém pra dar um abraço. Na hora que o menino cai, ter alguém pra acolher. Na hora que ele faz uma pergunta, em vez de você falar, menina, não sei o quê, você parar e tentar responder. Se você não responde, você pesquisar e responder junto com ele, saca? Então, assim, eu acho que essa presença, esse dar de si é o mais importante. E pra gente que tem essa capacidade, é dar esse ferramental crítico para que ele se perceba não simplesmente como alguém num mundo horrível, mas como um agente de mudança para um mundo possível melhor. Maravilhoso, sim. Perfeito.